Oi, gente, preparados aqui para uma conversa boa nessa quarta-feira, recebendo essa amiga tão querida, não é? Nossa querida psicóloga Marcelene Abreu, e a gente vai falar sobre a violência doméstica e familiar. Quero lembrar que muitas mulheres, infelizmente, no nosso país, mesmo com uma lei tão importante, sancionada em 2006, que é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ainda assim, muitas mulheres continuam sendo vítimas dessa violência. E o que acontece no corpo desta mulher quando ela tem um hematoma? Isso é muito visível de ver. Mas quando esse hematoma está na pele, encravada, lá dentro da alma dela, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então vamos conversar. Eu fiz um cafezinho que pelo jeito hoje ficou um pouco fraco, foi isso? Tá maravilhoso, como sempre, seu café é maravilhoso. É que eu convido a Marcelene para tomar um cafezinho comigo, como eu quero convidar todo mundo. Só que hoje eu estou percebendo que o meu café ficou um pouquinho mais fraco. E eu já fiz um desafio aqui, que a garrafa de café vai ter que secar, não é? O cibule vai ter que secar hoje, de qualquer jeito. Marcelene, bem-vinda. Esse é um tema que muitas vezes machuca só em falar sobre ele, mas é importante trazer para a visibilidade para a gente mostrar como mulheres ainda no nosso país sofrem com esse tipo de violência. Sim, boa tarde a todos que nos assistem aí do outro lado da telinha, você que está nos acompanhando. E esse é um tema muito importante e necessário, porque nós queremos aqui com isso dizer para essas vítimas, para essa mulher que nos assiste, que você não está sozinha. E que assim como talvez você possa estar sendo vítima, outras milhares de mulheres também possam estar sendo vítima desse mesmo mal. E nós estamos aqui para dizer para você que existe uma saída, que existe uma solução, que você não precisa viver nesse cárcere de uma violência, seja ela física, emocional, patrimonial, de qualquer esfera, porque existem vários tipos de violência contra a mulher. Agora, como que a gente pode entender o início dessa violência? Queria que a gente contextualizasse nesse momento, Marcelene, exatamente o ano de 2020, a pandemia da Covid-19. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, se eu tivesse um tempinho para ficar em casa, aí eu quero que chegue o final de semana, minhas férias, enfim. Chegou a pandemia e a gente teve que conviver todo mundo dentro de casa. Os dados, eles mostram, eles revelam que a gente não estava acostumado a viver com a própria família tanto tempo junto. Como que você percebe isso na psicologia? Porque a violência, ela aumentou muito, os dados mostram isso. Como nós tivemos na violência, a violência doméstica e familiar contra a mulher idosa, contra as crianças. Tivemos muito isso, né? Como é que a psicologia Sim. analisa esse momento? O período de pandemia, ele foi um período muito desafiador para esse convívio, para essa aproximação. Então, de acordo com as estatísticas, os índices de violência que foram registrados, eles ultrapassam aí, em comparação aos anos anteriores, eles ultrapassam a 30% o número de casos, o número de aumento de casos registrados. E isso a gente está falando de uma forma muito superficial, porque Sim. não é todo mundo que chega a fazer um boletim de ocorrência, não é todo mundo que consegue colocar essa agressão em uma estatística. Mas mesmo assim, 30%, um número alarmante, né? Mais de 30%. Então nós tivemos aí quase metade dos casos ultrapassando os anos anteriores em decorrência dessa convivência obrigatória, porque as pessoas, quando elas entraram no período de isolamento, elas foram obrigadas a conviver entre si. E muitas delas não tinham mais essa convivência. Então, nessa convivência, além do fator estressante que estávamos vivendo, que era o período de pandemia, tinha outros fatores como financeiro, né? Muitas pessoas tiveram aí uma baixa no seu orçamento, na sua renda, níveis de estresse, preocupação mesmo, outras viveram aí a vivência do luto. Então, tinha vários fatores estressores que culminaram em comportamentos agressivos. E se eu convivo mais tempo com esse agressor, a probabilidade de eu sofrer maior agressão, ela é iminente. Sim. Agora, como é que a gente pode caracterizar uma pessoa violenta?
Essa é uma pergunta, Conceição, muito importante de trazer como um sinal de alerta. Porque o agressor, ele não vai se apresentar de forma explícita. O comportamento agressivo, ele vai sofrendo uma escala. Então, ele começa com pequenos empurrões, ele começa com pequenas, de uma forma muito sutil, uma proibição, uma palavra mais dura, e isso vai aumentando o seu nível de escala e, na medida em que essa vítima vai permitindo, ele vai ganhando proporção maior. Então, a agressividade, ela não é de forma inicial como de uma maneira explícita, ela vai crescendo. Então, é um tom de voz mais alterado, é um empurrão, é um puxão de cabelo. Às vezes, ela se apresenta de forma em tom de brincadeira, né? Então, eu costumo dizer que nem de brincadeira deve-se praticar a violência, tá? Nem de brincadeira deve-se permitir passar por um comportamento de violência, porque isso são sinais que podem ser alterados e aumentados e culminar em uma violência maior. Agora, Marcelene, assim, a gente quando fala da violência doméstica familiar, a gente não está falando de uma violência que a gente está ouvindo pelos jornais, que aconteceu lá na esquina da nossa casa. Quando a gente olha a violência doméstica, a gente está entendendo que essa violência ela está dentro da nossa relação familiar, que aquela pessoa que a gente escolhe para conviver conosco, para ser parceira de vida, se torna algoz da vítima. E, ao mesmo tempo, não é fácil falar sobre essa violência, porque você começar a dizer que dentro de casa você acabou sofrendo uma agressão, isso traz um trauma, já traz um trauma só em falar sobre ela. E aí eu fico me perguntando a você, e eu quero que você entre aqui nos comentários e me diga também o que você pensa sobre isso. Você teria coragem de denunciar, de ir a uma delegacia, de fazer uma queixa? Porque nós temos que quebrar o silêncio. A gente quando fala, vamos quebrar o silêncio, mas também não é fácil pensar nisso. O que ocorre? Dentro desse fator agressividade, existe algo também que é muito importante de ser considerado, que é o fator afetividade. Eu não estou falando de um agressor estranho. Sim. Eu estou falando, muitas vezes, do pai dos filhos. Muitas vezes de um próprio pai, o meu genitor, o meu pai biológico, que pode estar cometendo agressão, né? Então, existe esse fator de relação afetiva. Então, é muito difícil você chegar a fazer uma denúncia, até porque você sabe que esse agressor ele vai sofrer penalidades severas. Né? Então, assim, tem alguns que são só medidas protetivas, mas outros vão ser realmente colocados em cárcere e, dependendo da situação, até chegar a um nível de cadeia, enfim. Então, não é só simplesmente se proteger. Sim. Né? A vítima, ela começa a pensar no que esse agressor também vai sofrer. Então, é por isso que existe muito de como é que eu posso dizer? Voltar. De omissão. Sim. É por isso que existe muito de omissão. Porque eu estou falando ali de um impacto familiar. Sim. Imagina, eu vou denunciar o pai dos meus filhos e os meus filhos vão ver o próprio pai ser penalizado, ser Como é que eles ficam, né? Como é que eles ficam. O marido da minha mãe, que também poderia ser o meu pai, então a minha mãe também, em contrapartida, vai sofrer com a penalidade desse agressor. Então existe esse fator afetividade que acaba sendo um empecilho muitas vezes para a denúncia. Sim, muitas mulheres acabam então sofrendo caladas, não é? Literalmente, para proteger os seus, né? Para ter, pelo menos na cabeça delas, elas estão protegendo os próprios filhos, né? Para que eles não estejam expostos. Exatamente. Né? Mas a quebra do silêncio é a proteção da vida dessa mulher, não é, Marcelene? É a proteção, e eu, Conceição, como profissional, eu sou extremamente ativista contra a violência contra a mulher. Na verdade, contra qualquer tipo de violência, seja idoso, mulher, criança, toda pessoa que se coloca em um estado de vulnerabilidade, ela precisa ser protegida, amparada. Mas eu queria aqui levantar uma pauta e trazer essa reflexão muito mais do que
trazer uma denúncia contra esse agressor, eu quero falar para você, vítima, que você não precisa permanecer na condição de vítima, que você busque esse empoderamento emocional, porque às vezes, é porque eu não tenho como me sustentar. Isso às vezes pode ser uma autossabotagem, uma desculpa, um argumento fraudulento, um medo, né? Um sentimento de rejeição que pode estar sendo alimentado. Então eu quero falar para você, busque a sua autonomia, porque não basta só punir esse agressor. Se você não conseguir a sua autonomia emocional, você vai sair desse agressor e vai encontrar outro agressor. Então, é você que precisa se fortalecer dessa dependência emocional. Vamos abrir nossa conversa para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos ver quem está aqui com a gente? Já várias perguntas aqui chegando. Vamos lá. Conceição, me chamo Rosa Nogueira, moro no bairro de Flores. Já sofri muita violência. Quero dizer para as mulheres que estão passando por isso, não perdoem mais, denunciem. Olha, isso aí é encontrar um nível de empoderamento, um nível de encorajamento. Superação mesmo. Superação é entender que existe uma vida que pode seguir sem esse abusador. Então, gente, aí é um alerta também, né? Porque muitas vezes a gente até está vivendo esse ambiente de violência e por algum motivo a gente continua calada. Sim. A gente precisa quebrar. O próprio abusador, ele acaba reforçando esse pensamento, né, que você não vai conseguir, quem vai querer você com esses filhos, como você vai se sustentar. Então a vítima, ela vai se retraindo em decorrência dessas ameaças. Ok, vamos começar com mais uma pessoa aqui conosco, aqui no nosso Fala Aí. Maria Silva Mamazinho. Maria, um abraço aí para você. Doutora, tenho histórico, infelizmente, de relações violentas. Meu primeiro marido me batia e agora o meu outro relacionamento, de uns tempos para cá, vem me tratando mal. O que faço? Ô Maria, se você conseguiu se livrar de um, se livra do outro também. Você não precisa ficar esperando que isso comece a aumentar. Muito bem, é isso mesmo. Então é isso, né? É como a gente estava falando aqui, é uma autonomia emocional. Sempre a pessoa começa a acreditar, não, agora vai ser diferente, agora eu vou viver uma outra realidade. E até uma pena, não é, Marcelene? Porque uma mulher passar por uma relação de violência e entrar numa outra, talvez ela não tenha ali percebido que ela precisa agir. Não é verdade? Que vai partir dela a mudança, inclusive, desse comportamento. Exatamente. De com quem ela vai conviver. Foi o que nós falamos agora há pouco, que se eu não me fortalecer, eu saio de um agressor e vou ficar presa a outro. Então, esse empoderamento, esse fortalecimento, ele parte de dentro de você. E aí você não vai mais se permitir a passar por outras situações de violência, seja lá com quem for. Agora a gente vai ter um testemunho nesse momento de uma mulher que passou por um momento de muita violência na relação que ela tinha. E claro que esse depoimento, gente, ele é a voz de tantas outras mulheres que muitas vezes ainda se mantêm caladas. A minha pergunta, antes da gente ouvir, como que era a mulher, porque você está na psicologia e, por sinal, quero aplaudir todos os psicólogas, como a Marcelene Abreu, que está aqui conosco, porque dia 27 agora, portanto, já na próxima semana é o dia do psicólogo. E às vezes a pessoa não dá muita importância, mas, gente, é fundamental para um país que entende que a Constituição é mãe, ela determina o acompanhamento das famílias. A família está lá como prioridade do Estado e muitas vezes a gente esquece. O profissional da psicologia, como da assistência social, criam num ambiente de uma sociedade saudável exatamente esse olhar. Quando eu digo saudável, porque nós temos uma sociedade adoecida. Quando a gente permite a violência contra crianças, quando a gente permite a violência contra uma mulher, contra uma pessoa idosa, nós estamos diante e vendo uma sociedade adoecida e fazendo de conta que aquilo é muito banal. Não, deixa pra lá. Não, a gente não pode deixar pra lá. A gente tem que cobrar dos nossos governantes que eles tirem do papel aquilo que está lá previsto para dar à sociedade aquilo que ela merece receber. Portanto, a presença do psicólogo, eu entendo da sua grande importância nas escolas, nas comunidades de um modo geral, nos hospitais, que muitas vezes a pessoa chega lá
e precisa de um acompanhamento psicológico também. Então, assim, eu quero, através de você, saudar todos os psicólogos, mas trazer exatamente essa leitura. Como que é a mulher, como que a gente pode dizer que o comportamento dela passa a ser depois que ela sofre uma violência? Depois que ela passa por uma situação de violência, existem muitas feridas emocionais, né, que precisam ser cicatrizadas, que precisam ser saradas. Se essas feridas elas não forem cicatrizadas, elas vão refletir de forma adoecida em comportamentos adoecidos ou em traumas, em depressão. De alguma forma, essa ferida vai demonstrar que ela existe e vai trazer um prejuízo para essa vítima. Então, a sequela não é só aquela que é visível. Existem sequelas emocionais que são muito maiores e piores, mais profundas do que aquela que você pode passar um remédio, passar um hematoma e sumir. Então, as feridas precisam ser cicatrizadas. Ok, agora a gente vai acompanhar, portanto, esse depoimento, gente, e depois eu quero que você possa analisar. Vamos lá. Eu gostaria de redimir um pouco sobre a violência que eu sofri contra o meu ex-companheiro. Eu tinha apenas 18 anos, engravidei, eu queria sair de casa e eu vi uma solução na hora que eu conheci ele de sair de casa. Eu engravidei, desde o momento que eu engravidei, começou a agressão durante a gravidez. E em diante começou a piorar, tive o nosso filho me agredia, quando eu tive meu filho também na maternidade, falava as coisas que eu não ia ser uma boa mãe, e começou a me agredir psicologicamente, fisicamente, de todas as formas. Estava dependendo emocionalmente dele também. Entre indas e vindas, perdão, desculpa, eu cedia. E não conseguia me libertar, sofri violência durante 5 anos, até que, de tanta luta, eu consegui me libertar. Ele foi preso, e de vez em quando mando umas mensagens, dizendo que eu não sou uma boa mãe, mas eu sei o que eu faço pelo meu filho. E fez perder 2 empregos, falando que eu não ia conseguir outro emprego, eu não ia conseguir me estabelecer novamente. E graças a Deus, já faz 3 anos que eu me libertei, e hoje em dia eu estou trabalhando há 4 anos, eu me reconstruí, tenho outra família e sigo livre. Fiz a denúncia. E fiz a denúncia. Nossa, como é possível, né? Uma mulher grávida sofrendo todo tipo de violência e ainda acreditando que as coisas poderiam ser diferentes até o momento que ela resolve dar um basta. É preciso dar um basta. É preciso dar um basta, e eu queria fazer aqui uma observação. Essa vítima, ela relata em seu depoimento que ela estava querendo uma fuga. Sim. Né? Então, eu queria de qualquer forma sair de casa, ou seja, o ambiente em que ela vivia também não era confortável. Provavelmente um ambiente com agressões, um ambiente onde, de alguma forma, para ela queria sair. Então, ela buscou essa válvula de escape e aí caiu nas mãos de outro agressor. Né? Então, muitas mulheres se permitem a passar por situações de violência por causa disso. Então, elas buscam uma melhoria de vida, sair de um ambiente adoecido, mas, infelizmente, se a motivação for essa, Conceição, a possibilidade de entrar novamente num ciclo de agressividade é muito maior. Agora, Marceline, a felicidade ela não está na outra pessoa, né? Não. A felicidade está na gente, né? E a gente passa a vida inteira achando que a nossa felicidade está na outra pessoa e cobra dela, talvez, algo tão grande que essa pessoa não vai poder realizar. Então, eu queria que você pudesse até, com uma boa dica, não é, gente? Falar sobre isso, né? Agora eu vou desconstruir aqui os paradigmas das metades da laranja, né? Não tem até música, né? Da tampa da panela. Né? Eu vou desconstruir agora, porque quando você vai para uma relação
nessa busca de que algo que te complete Tá na outra pessoa, que está na outra pessoa, você se torna vulnerável. Sim. Ou seja, se aquilo que me completa está no outro, a partir do momento em que o outro decidir ir, ele vai levar a parte Minha que parte me completa. vai levar a minha a tampa da minha felicidade, eu vou panela, ficar sem a metade da tampa, laranja. vou ficar sem a metade, vou ficar sem o outro chinelo. Então, o que ocorre, Conceição? Eu tenho que buscar encontrar a minha totalidade, a minha felicidade dentro de mim, ao ponto de querer compartilhar com o outro e não ser completa pelo outro. Então, a partir do momento em que eu entendo que eu sou suficiente, não de uma forma soberba, de uma forma de autossuficiência, não é nada disso, mas a partir do momento em que eu entendo que a felicidade que eu preciso está dentro de mim, eu não vou sufocar, eu não vou cobrar, eu não vou exigir, eu vou compartilhá-la com o outro. E isso se torna mais leve. E aí eu entro numa rota de que eu não preciso depender do outro para ser feliz. Eu sou feliz ao ponto de compartilhar a minha felicidade com o outro. Então é isso. E nós vimos aí também nesse depoimento o quanto que esse abusador, ele depreciava, Você não vai conseguir emprego, você não vai seguir sem mim. E ela teve essa posição de denunciar, buscar autonomia emocional e hoje aí vive a sua vida liberta desse abuso. Agora, Marceline, como que a gente conquista a autoestima? Porque a gente fala muito isso, nossa, hoje eu tô assim com a minha autoestima lá embaixo. Como que a gente pode analisar melhor essa palavra para que não seja apenas uma palavra? Porque ela é muito bacana quando a gente utiliza num texto, quando a gente fala que todo mundo tem que ter autoestima muito elevada, mas é muito difícil a gente entender e na psicologia o que é essa autoestima e como a gente conquista. A autoestima, Conceição, ela é alcançada quando o indivíduo ele passa a olhar para si mesmo. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma mais cuidadosa. Quando eu invisto tempo comigo mesmo, quando eu invisto cuidado comigo mesma, quando eu exerço a autocompaixão. Porque muitas vezes a gente ama tanto... A gente esquece da gente, Esquece da gente. E quando eu falo do amor, eu tô falando de uma totalidade, não só do amor eros, mas do amor mesmo, pelo filho, pelo pai, pelo trabalho, pelo marido, pelo namorado, seja lá por quem for. Eu amo demais o outro e acabo esquecendo de amar a mim mesma. Então, essa autoestima, ela é alcançada quando eu volto a olhar para mim mesma. Então, quando eu dedico tempo de qualidade para comigo, quando eu dedico tempo de descanso para comigo, quando eu tiro um período da minha agenda, da minha correria, peraí, o que eu estou precisando? O que eu posso me dar de presente? Há quanto tempo que eu não vou no salão, quanto tempo que eu não faço a unha, quanto tempo que eu não faço um skincare, quanto tempo que eu não compro uma coisa que eu queira realmente, sem me preocupar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, sem comprometer orçamento nem nada. Então, é voltar esse olhar para si mesmo, de valorização, de autocuidado e de amor próprio. Muito bem. Vamos ver quem está querendo conversar conosco? Vamos lá. Pegar aqui meu óculos, pra gente... Nós, Marceline. Ana Rocha, do bairro Alvorada, sofreu violência por 10 anos e piorou quando a minha filha nasceu. Graças a Deus consegui me libertar e hoje vivo feliz vendo minha filha crescer com harmonia. Olha que bacana. Parabéns aí, Ana Rocha. Que bom, Ana Rocha, que 10 anos. Antes tarde do que nunca. É verdade. Mas assim, esse período pós nascimento do filho, realmente é um período assim onde acontecem muitos casos de adultério, acontecem muitos casos de violência mesmo, porque a mulher ela passa por um período de mudança física. Não tem como, Hoje até a gente vê na televisão aquelas pessoas famosas que têm um filho, eu fico assim, meu Deus, na outra semana parece que nem estava grávida, Mas elas têm muitos recursos, elas têm, a gente nem vai entrar nesse mérito aí de padrão de beleza ideal, porque isso não existe também, Mas em uma realidade, na nossa rotina, na minha rotina, na sua rotina, a mulher ganha peso,
ela ganha estria, ela está amamentando. Sim. Não adianta fazer da maternidade, romantizar a maternidade, porque a maternidade é muito difícil. Sim. É muito difícil amamentar um filho com o peito sangrando, dói. Então, às vezes, esse parceiro, às vezes, esse marido, esse esposo, ele não tem essa sensibilidade de ser participante dessa fase da vida da mulher. E aí é onde as agressões acontecem, ele não tem, às vezes, até a paciência de esperar o período pós-operatório, né? O período do resguardo, onde a mulher ela não pode ter as relações sexuais. Então, ela acaba sendo vítima, né? Infelizmente, nessa fase onde ela precisa ser mais amparada, infelizmente, em alguns casos acontece dela ser vitimada. Agora, nesse período. A gente está vivendo num mundo num ambiente muito digital. Muito digital. E tudo que a gente olha no stories parece assim que é uma vida perfeita, né, gente? Será que a gente acaba colocando no stories a vida que a gente queria tá no nosso dia a dia mesmo? Porque tem até uma música, mandar um abraço lá para Brasília, né? Para os nossos amigos de lá. Nós temos um amigo que canta e ele fala isso a respeito do status, né? Como que a vida digital sempre, muitas vezes, é a melhor. Será que isso também é uma fuga? Muitas vezes a gente coloca algo que nem é tão real. Os filtros estão aí para dizer isso, sério, né? Hoje ninguém mais posta foto, né, real, se não for com filtro, se não for com ali um recurso para melhorar a pele. Eu uso filtro também, às vezes, né, dependendo do dia, eu uso um pouco. Mas, enfim, fazer disso uma regra, né, Conceição, aí já passa a ser algo passível de atenção, né? E pode sim ser adoecedor, porque a vida real é a vida que tem que ser vivida. Porque uma vida de ficção, ela vai em algum momento mostrar realmente a sua realidade. Então, qual que é o padrão ideal de vida, o padrão ideal para me comparar? É a vida que eu vivo. Sim. A minha vida é meu padrão ideal. Né? Porque a vida do outro pertence ao outro, não é a minha realidade. Então, a minha vida, o meu padrão ideal precisa ser a minha própria referência. Agora, Marcelene, a gente tem no nosso país, a gente precisa de lei para tudo, né? E eu falo isso muitas vezes porque a lei boa é a lei que se cumpre. A gente produz leis, mas se elas não forem cumpridas, a gente acaba fazendo com que elas sejam letras bonitas, mortas no papel. A própria Constituição, ela está ali. Ela veio em 88, né, dizendo tchau para um estado de exceção e trazendo um processo democrático para todos nós. E naquele processo onde a gente olha, lá no artigo 5º, a gente percebe que todo mundo é igual perante a lei. A gente sabe que isso ainda é uma ilusão. Que pena. Minha pergunta para você, dentro do olhar da psicologia, é que essa mulher, vítima de violência, muitas vezes mulheres que acabam lá na frente, mesmo fazendo uma denúncia, mas lá na frente elas perdem a própria vida e vem aí o feminicídio, porque exatamente ela é mulher. Então, assim, num país onde nós temos mais da metade da população, mais da metade é mulher. Se a gente fala de uma eleição, de um processo eletivo, mais de 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. Nós quase não temos mulheres nos representando nos parlamentos, no executivo. Então, assim, o que falta para a nossa sociedade quando a gente percebe que essa mancha da violência doméstica e familiar, ela não é um problema isolado, porque homens e mulheres precisam juntos erguer a bandeira da paz e dizer, não, a gente não vai aceitar uma sociedade ainda sendo manchada pela violência. Então, esse tem que ser um comportamento de mulheres e de homens. Dentro do olhar da psicologia, como é que você enxerga isso? O que está acontecendo hoje com a nossa sociedade que nós nos incluímos nela? Sim, é claro. Ao meu ver, Conceição, precisa ter um olhar de empatia. Eu me importar com a dor do outro. Sim. Não é porque eu não sou vítima que eu não vou levantar essa causa, que eu não vou me importar com essa realidade. Então, é eu me posicionar e abraçar realmente, de fato, essa causa. Seja homem, seja mulher, seja lá quem for. Se você está calado, se você não se posiciona, se você não toma uma atitude, você acaba sendo conivente com esse comportamento de violência e não adianta só esperar as estatísticas para lamentar.
Não, é realmente tomar uma atitude, exercer empatia, se colocar no lugar do outro. Agora, Marcelene, você está nesse momento atendendo mulheres vítimas de violência aqui. Eu queria que você conversasse com elas nesse momento. Aproveitasse o nosso podcast dessa quarta-feira e conversasse com essas mulheres. Eu queria dizer para você, mulher que está aí do outro lado, nesse momento nos assistindo, você que de alguma forma já passou por uma situação de violência contra a mulher, ou você que nesse momento está passando por uma situação de violência, não se cale, busque ajuda, mas muito mais do que um discurso de dizer para você não se calar e buscar ajuda, eu quero aqui dizer para você, se encoraje dessa autonomia emocional. Esse agressor que diz que você não é capaz, que diz que você não vai conseguir, não é aquele que tem a capacidade de te limitar. Você pode ser a libertadora de si mesmo. Então, vença suas barreiras, vença os seus medos e viva a liberdade que você tem direito de viver. Muito bem! Então, todas as mulheres despertando nesse momento para a sua própria vida. Eu amei, mais uma vez, tomar esse café com você. Esse Delicioso! Delicioso! Gente, meu cafezinho hoje, eu não sei explicar direito, mas saiu um pouquinho fraco. Mas tinha amor. Tinha amor. Não, com certeza, tinha muito amor. Tá então, ótimo. Beijo para todo mundo. Não esqueça que sábado a gente se encontra na FM do Povo com o nosso Fala Aí. Já convidei você. Sim. Pra gente ir lá, pra gente Vou ter lá. essa conversa lá também, tá? E na próxima quarta a gente se encontra aqui. Tchau, gente. Obrigada. É isso.